Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao programa Em Frente aqui da IPI de Rolândia. Eu sou o pastor Silas de Souza, iniciando mais um momento com você nesta semana, que vai ser uma semana certamente muito abençoada. Algo Deus tem preparado para nós, querido. A Bíblia fala, olha, basta cada dia o seu mal, o amanhã, né, a gente costuma dizer, pertence a Deus. Ele fala, não andeis ansiosos quanto ao que haver de comer, beber, vestir amanhã, porque tudo isso é preocupação de outra pessoa, daqueles que não confiam e não acreditam em Deus. Nós acreditamos, nós confiamos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e que no final as coisas virão para glorificar o nome dEle e cooperar para o nosso bem. Eu estou aqui na Avenida Santos Dumont, 1075, você pode acompanhar o programa Em Frente de segunda a sexta-feira, você pode estar acompanhando o programa todos os dias agora em 2 horários, olha, às 8 da manhã e às 13h10, 1h10 à tarde, tá bom? 15 minutos de reflexão, palavra de Deus, comunhão, palavra de esperança, para que teu coração seja fortalecido no nome de Jesus. Olha, vou colocar aqui embaixo as nossas redes sociais, para que você acompanhe aí, ó, Igreja Presbiteriana Independente de Rolândia, vai lá e dá uma curtida. Ou no Instagram, @IPIRolândia, @IPIRolândia, e lá você segue, né, para que a gente possa estar junto. E lá no YouTube, Comunicação IPI Rolândia, você se inscreve, aciona o sininho e vai receber as notificações especiais das nossas programações, tá bom? Olha, e você é bem-vindo também aqui, caso você queira conversar com a gente, comigo, pastor Silas, pastor Leandro, pastora Lia, pastor Diego, você pode estar conversando aqui com a Denilson, com o Douglas, é só ligar no 43 3015 2727, 43 3015 2727, tá bom? E marca o seu horário. Vamos falar da palavra de Deus, querido? Olha, a gente está aí numa sequência de falar a respeito da carta aos Hebreus, o capítulo 11, que é um texto que fala da fé. A gente começou falando a respeito da definição bíblica de fé, que a fé é a convicção, é a certeza, né, das coisas que, embora não se vejam, se esperam. Então isso é fé. Eu não vejo, mas eu creio, e por isso eu estou aguardando e esperando. Isso é fé. E a gente falou aqui a respeito de pessoas importantes em relação à fé. Abraão, por exemplo, ele é chamado de o pai da fé. Abraão recebeu uma promessa aos 75 anos de idade, sendo ele já um homem idoso, e sendo ele estéril, não podia criar filhos, né? Não podia gerar filhos, sua esposa também já idosa, e Deus deu uma promessa que ele teria uma geração abençoada, multiplicada. E diz a Bíblia, Abraão creu, e isso lhe foi imputado por justiça, ou seja, Deus fez acontecer, porque Abraão manteve a sua fé. No último programa nós estivemos falando a respeito de Sara, sua esposa, que creu na promessa, porque sabia que o que prometera era fiel, tinha poder para cumprir aquilo que disse que faria. E hoje eu quero falar sobre uma outra pessoa que também teve fé, e por isso viveu grandes coisas de Deus. E isso se encontra aqui, ó, em Hebreus capítulo 11, eu vou ler para você o versículo 27 da carta aos Hebreus, o capítulo 11, onde diz assim, ó, pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera, com a ira do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés nasceu num tempo muito complicado, já falei sobre ele aqui também, onde o faraó mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque o faraó estava com medo de que dentre os homens de Israel se levantasse um grande exército e os derrubasse, né, derrubasse a nação egípcia. Então ele mandou matar os meninos de 2 anos para baixo, e que as parteiras, inclusive já no parto, sabendo que era menino, matasse. E Moisés então nasceu neste período de perseguição, queridos. E sua mãe Joquebede, seu pai Anrão, confiando no Senhor, oraram a Deus
e já não podendo mais controlar ali o chorinho do nenê, o colocaram num cestinho e colocaram num rio, o rio Nilo, que sabe onde foi parar? Na casa do faraó. Olha que coisa terrível, parece, mas tudo isso era livramento de Deus. A filha do faraó viu o chorinho do nenê, e então pegou a criança, se afeiçoou dela, e inclusive mandou chamar a própria mãe, a Joquebede, a mãe do Moisés, para criá-lo. E este Moisés estava sendo protegido assim por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Deus tinha algo reservado. O povo estava escravizado há mais de 400 anos ali no Egito, e Deus queria libertá-los. Para isso iria usar um homem de Deus, o homem Moisés. E aí, queridos, diz a Bíblia que Moisés viveu 40 anos como príncipe na casa do faraó. 40 anos como filho da princesa, como filho da filha do faraó. Mas chegou um dia que ele começou a perceber e a entender o plano e o propósito de Deus para a sua vida. E diz a Bíblia aqui que eu li para você: pela fé, Moisés abandonou o Egito sem ficar com medo do que o rei poderia fazer. Permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Ou seja, Moisés teve fé. Isso é fé. É você permanecer firme mesmo quando toda a circunstância ao teu redor tentam dizer para você que não vai dar certo, que não vai acontecer, que não vai ser dessa vez, que as coisas ao invés de melhorar vão piorar. O Moisés estava ali príncipe no Egito, e ele entendeu que ele precisava livrar o seu povo. E ele então abandona o Egito, sabendo que o rei poderia persegui-lo, matá-lo. Mesmo assim, querido, ele não teve medo. Diz a Bíblia, ele ficou firme. De onde vinha essa firmeza? Diz a Bíblia que ele ficou firme porque ele permaneceu firme como alguém que estava vendo aquele que é invisível. Deus é invisível. A Bíblia diz que nem mesmo Adão, antes de pecar, conseguiu ver Deus, porque Deus é espírito. Não é possível vê-lo, mas é possível crer, é possível ter fé, é possível acreditar que este Deus, que mesmo sendo invisível, Ele olha para nós, sabe o que estamos passando, e que mesmo que as circunstâncias que nos cercam queiram mentir a respeito da existência de Deus, do poder de Deus, do cuidado de Deus, a nossa fé vai nos manter firmes, queridos, para que nós olhemos e sigamos em frente, mesmo que o hoje pareça assim: meu Deus, não vai ter condição. Se eu continuar, parece que eu vou perder, de repente vou morrer, alguma coisa muito dura vai acontecer. Mas eu quero convidar você hoje, querido, a exercitar uma fé naquele que é invisível, naquele que ainda que eu não veja, eu sei que estende a sua mão por mim, sobre mim, para mim. Deus conduziu a vida de Moisés de uma tal maneira que mesmo na fuga, ele acaba encontrando a sua esposa, constitui uma família. No meio do deserto ele arruma um trabalho, ele é sustentado, mas ainda assim o propósito de Deus não tinha se cumprido. Olha, viveu 40 anos como príncipe, 40 anos no deserto como pastor de ovelhas, e aos 80 anos ele volta para o Egito, e ele liberta o povo de Deus, que caminha mais 40 anos, e depois então encontra a terra de Canaã, a terra prometida. Por quê? Porque um homem um dia decidiu abandonar aquilo que lhe parecia ser prejudicial. Abandonar de qualquer jeito? Não, abandonar pela fé, sem medo, sem temor de que alguma coisa ruim ou pior acontecesse, porque andava como que vendo aquele que é invisível. Eu quero convidar você hoje, querido, minha querida, em nome de Jesus. Sabe, Paulo falou assim: eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Porque aquilo que eu vejo é passageiro, é temporal. Aquilo que eu não vejo é eterno. Se você hoje colocar a tua fé, a tua confiança naquele que você não vê, porque aquilo que você vê está te dizendo que não tem jeito. Aquilo que você vê está dizendo que não tem condições. Mas aquele que você não vê,
que é o Senhor Criador, aquele que você não vê, que é o Senhor de todo o universo e controla, segundo o teu querer, todas as coisas, segundo o seu poder, segundo o seu bem-querer. Ele usa esse bem-querer, sabe como? A meu e a teu favor. Sai dessa situação que você está vivendo hoje de medo, sai dessa situação de pânico, sai dessa situação de terror, porque você talvez esteja olhando para frente, falando, meu Deus, aonde é que eu vou chegar, onde é que eu vou parar? Se você mantiver hoje a tua fé, a tua parada, o teu lugar de chegada, vai ser o melhor lugar possível, porque Deus diz assim, eu que sei o futuro que eu tenho para você, eu que sei o fim que eu tenho para te dar, e é um futuro de paz, é um futuro de graça, é um futuro de amor. Sabe, que se você hoje precisa tomar uma decisão, tome-a em fé, vendo aquele que de maneira invisível está cuidando, está te abençoando, está zelando para que todas as coisas cooperem para o teu bem, cooperem para o bem da tua casa, para o bem da tua família. É hora, é tempo de exercer fé, porque a situação ao nosso redor diz para nós que como é que vai ser? O ano 2020 está caminhando para o fim, e a gente olha e se questiona, como é que vai ser? Como é que vai ser o ano de 2021? Como é que vai ser o futuro? Talvez um jovem, alguém que esteja me ouvindo agora pense, meu Deus, que ano foi esse? Eu não sei direito como é que foi o teu ano. Eu sei que se você mantiver a tua fé, como Moisés manteve, não tiver medo, a Bíblia fala assim, olha, no amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora todo o medo, toda a preocupação, toda a ansiedade com o amanhã. Olha agora, porque você já viu que a gente quando vai fazer uma prece, uma oração, a gente fecha os nossos olhos? Por que a gente faz isso, querido? Porque quando a gente fecha os nossos olhos, a gente passa a dizer assim, eu vou fechar os meus olhos porque eu não preciso ver aquele para quem agora eu vou orar e eu vou entregar a minha vida e a minha condição. Deus é invisível, mas a ação de Deus não é. Aquele que faz eu não consigo ver, mas aquilo que Ele fizer pela minha vida e pela tua, vai ser visível e notório para todos aqueles que nos cercam. Moisés saiu do Egito, abandonou, não teve medo, permaneceu firme, olhando como que vendo aquele que era invisível, que cuidava da sua vida, para que quando chegasse o tempo oportuno, as coisas que Deus tinha preparado, acontecessem a ele e ao seu povo, e até hoje é visto, porque o povo entrou na terra prometida, existe um povo chamado Israel, até hoje, porque um homem chamado Moisés, não teve medo, libertou o seu povo, porque via, ainda que de olho fechado, aquele que é invisível. Faça uma oração, coloca a tua vida nas mãos daquele que te vê, embora você não o veja. Feche os teus olhos, sabe, quando as coisas realmente parecerem assim, agora não dá mais, agora vai ser a hora de você fechar os olhos e acreditar que aquele que você não vê, está te vendo e está cuidando de você. A Bíblia tem uma expressão chamada El Hai, quer dizer, o Deus que vê. É esse que eu sirvo, é esse que você serve, é esse que eu amo, é esse que você deve amar. É nesse que eu creio e é nesse que devemos crer, ainda que pareça difícil e impossível. O El Hai, o Deus que vê. Ah, mas eu não o vejo. Não importa, importa que Ele vê e Ele pode fazer grandes coisas na minha e na tua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você e colocá-lo na presença daquele que te vê e que está cuidando da tua vida em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o nome do Senhor por este dia, por esta semana que inicia e que mais uma vez certamente o Senhor nos verá e conduzirá a nossa vida para o bem que Tu tens preparado para cada um de nós. Eu quero clamar que para que isso aconteça, o meu irmão, a minha irmã que agora ouvem e recebem essa palavra, venham, ó Deus, a manter a fé como Moisés, que, ó Deus, mesmo não vendo, abandonou o Egito sem ter medo, sabendo que aquele que ele não via, estava olhando por ele para cuidar, para que no fim
as coisas acontecessem para o seu bem. Abençoa este homem e esta mulher, abençoa esta casa e esta família, livra de todo mal, abre janela dos céus, e ainda que não vejamos quem está lá, vejamos o que vai cair de lá, grandes bênçãos, grandes coisas daquele que tem feito o melhor por nós. Nos abençoe e nos guarde, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus te abençoe. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém na face da terra. Deus te abençoe, te amo em Jesus. Até amanhã, siga em frente.